Olá, caro aluno! Você escolheu os temas da nossa revisão de férias, das férias de inverno, das matérias que caíram nos principais colégios e pré-vestibulares por aí. Na salinha de física, no grupo da salinha de física JC, lá no grupo do Facebook, eu propus 5 temas, você escolheu 3 dentre esses temas e um desses temas foi o movimento circular uniforme. É importante ressaltar que essa é uma aula revisional. Eu vou trabalhar com vocês o conteúdo do movimento circular uniforme com a transmissão de movimentos, que é um dos assuntos mais cobrados em vestibulares e foi cobrado inclusive no ano de 2013 no Enem. Nós vamos resolver essa questão aqui hoje, ok? Então nós vamos começar com o movimento circular uniforme para você fazer uma revisão, para verificar como é que você está, dar uma olhadinha na cinemática, dentro de um assunto que é um assunto bacana, que trabalha com coisas do cotidiano que eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá? Movimento circular uniforme. Caro aluno, primeira coisa que você precisa entender é que no movimento circular uniforme, essa palavra, essa expressão movimento circular uniforme envolve 3 palavras. Cada uma delas traz uma informação embutida, ok? Primeiro, na sigla MCU, que significa movimento circular uniforme, movimento implica que um corpo troca de posição. Isso é estar em movimento para determinada referencial. Você vai trocar de posição para aquele referencial. C de circular, então ele troca de posição em trajetória circular. E U de uniforme do MCU, ele vai fazer isso com velocidade constante. Então, definindo o movimento circular uniforme, um corpo troca de posição em trajetória circular, mas com velocidade constante, velocidade linear constante. Então, olha para cá. Eu tenho aqui um corpo que ele vai percorrer uma trajetória circular centrada em C de raio R, ok? E ele vai sair de A e nós vamos observar quando ele for de A para B. Caro aluno, se ele vai trocar de posição, então ele está em movimento? Tá, porque é isso que define o quê? Movimento é troca de posição. Ele percorre uma circunferência? Sim, então ele está numa trajetória circular. Agora eu te pergunto, qual é a grande característica do movimento circular uniforme? Ele vai fazer isso com velocidade constante. E onde está essa velocidade linear quando você tem um corpo percorrendo uma trajetória? Você já aprendeu e já deve ter aprendido que essa velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Se essa velocidade é sempre tangente à trajetória, eu vou representar o vetor velocidade em A tangente à trajetória circular. Quando ele estiver em B, você mantém isso. Então, se a sua velocidade é tangente à trajetória, sendo tangente à trajetória, eu desenho aqui um vetor velocidade em B. Ok? Beleza? Então você tem o vetor em A e o vetor em B. Eu pergunto a vocês, o vetor velocidade em A é maior, menor ou igual ao vetor velocidade em B? Se por um acaso você pensou que igual, tá errado. É diferente. Olha, capitão, você não acabou de falar que o movimento é uniforme com velocidade constante? Sim. Mas isso aqui está com uma setinha em cima, não está? Então eu estou falando do vetor. O que define o vetor? O que define o vetor é módulo, direção e sentido. Dá uma olhadinha e verifica que o seu vetor está trocando de direção. Então o vetor em B não é igual ao vetor em A, ele é diferente. O que eles têm iguais para ser uniforme? O módulo do vetor em A é igual ao módulo do vetor em B. O que significa então que ele vai percorrer essa trajetória, mas não muda a velocidade. Ora, eu pergunto a vocês se ele tem aceleração neste caso. Você deve estar pensando que não, mas tem sim. A que você está pensando que não é a aceleração tangencial. Realmente, se a velocidade não muda, a aceleração tangencial, que é aquela no decorrer da sua trajetória, não vai alterar o valor da velocidade. Então a aceleração tangencial é nula. Mas como é possível este corpo manter a sua velocidade em módulo, mas mudar de direção? É porque existe sim uma aceleração, só que essa aceleração não pode mudar o valor da velocidade, só vai mudar a direção. Então, para isso, você precisa de uma aceleração perpendicular à velocidade. Está aqui a sua aceleração perpendicular à velocidade, olha o ângulo de 90 graus aqui. Ok? Então você tem essa aceleração perpendicular à velocidade. O que ela faz? Ela não tem componentes na direção da velocidade. Então ela não altera o valor da velocidade, mas ela altera a direção. E aí quando ela estiver em B, você continua tendo essa aceleração perpendicular à velocidade. Mas se essa aceleração é sempre perpendicular à velocidade de uma trajetória circular, olha para onde ela aponta. Exatamente, para o centro. É aí que ela ganha o nome de aceleração centrípeta,
que vem com o subscrito C aqui embaixo, ok? Então essa aceleração aqui é uma aceleração centrípeta, que aponta para onde? Para o centro da trajetória. É ela que faz o vetor mudar sua direção sem mudar o seu valor, porque ela é perpendicular. Como é que essa velocidade linear, essa aceleração centrípeta e esse raio da trajetória se envolve? É na expressão que você tem de aceleração centrípeta definido por velocidade ao quadrado, que é a velocidade linear, sobre o raio dessa trajetória. Eis a expressão chave para o movimento circular uniforme. A grande questão, o X da questão do movimento circular uniforme, o que difere o movimento circular uniforme do movimento simplesmente retilíneo uniforme, é que no movimento retilíneo uniforme ele também tem velocidade constante, mas não tem nenhuma aceleração. No movimento circular uniforme ele também tem a velocidade em módulo constante, mas muda-se a direção do vetor. Isso é possível porque existe sim uma aceleração. Tangencial? Não. Que aceleração? Centrípeta, dado pela expressão velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ok? Então aqui nós estamos definindo inicialmente o nosso movimento circular uniforme pelas siglas MCU e observando aqui a existência dessa aceleração, que é o grande X da questão aqui do movimento circular uniforme, essa aceleração centrípeta que aponta sempre para o centro da trajetória. Alguma dúvida? Eu vou discorrendo aqui sobre o nosso assunto do movimento. Se você teve dúvida, você para o seu vídeo, volta e você continua para depois você fazer os exercícios que eu vou lhe propor. Quando a gente está falando sobre movimento circular, algumas grandezas definem o movimento circular. Elas vão aparecer nos enunciados das questões de vestibular, você precisa saber algumas definições básicas do movimento circular. Primeira definição, período. Período representado pela letra T maiúscula quer dizer o quê? Se por um acaso esse corpo, eu chamo meu câmera vai ficar doido aqui hoje, mas não tem problema não, acompanha aqui comigo. Ele vai sair de A, passar por B e vai retornar, quando ele completar a volta, em A. Isso leva um tempo? Leva. Esse tempo que ele vai sair de A, percorrer toda a trajetória e voltar, a gente chama ele de período. Então defina para mim o período, é o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa daquela circunferência. Ok? Neste caso, período tem unidade? Tem. Toda vez que eu botar colchetes igual SI, eu quero a unidade dessa grandeza, que no caso é o período, no sistema internacional. Período é tempo. E qual a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Está aí a nossa unidade de período no sistema internacional, é segundo, ou simplesmente a letrinha S. Bacana? A outra grandeza característica fundamental do movimento circular uniforme é a frequência. Se você tem um movimento circular uniforme e o corpo fica girando, imagine que você tome uma unidade de referência. Pode ser o segundo, pode ser o minuto, pode ser o que for. Mas se você tiver uma unidade de tempo de referência, você vai contar quantas voltas ele dá nessa unidade. E esse número de voltas nessa unidade de tempo se transforma numa grandeza chamada frequência. Então, definindo, frequência é o número de voltas em determinada unidade de tempo. Então, você vai contar esse número de voltas em determinada unidade de tempo, ok? Como é que essa frequência se relaciona com a grandeza anterior, que é o período? Frequência é o inverso do período. É uma das expressões mais importantes. O aluno não pode ir para uma prova com movimento circular sem lembrar que frequência é o inverso do período. Então, se frequência é o inverso do período, qual que seria a unidade de frequência no sistema internacional? Claro, se tempo é segundo e frequência é o inverso de segundo, a unidade no sistema internacional seria segundo a menos 1. Só que segundo a menos 1 ganha outro nome. Segundo a menos 1 é chamado de Hertz, ou simplesmente Hz. Essa unidade segundo a menos 1 é o Sistema Internacional de Unidades para Frequência, que é o Hertz. O que significa isso? Se você tem, então, 10 Hertz, significa que ele vai dar 10 voltas a cada segundo. 10 Hertz é o número de voltas por segundo. Sistema Internacional. Bacana? Então, vamos lá. Período e frequência são duas grandezas fundamentais para a gente dar sequência. Agora a brincadeira vai ficar um pouquinho mais séria. No subitem número 1, eu vou te apresentar, eu vou definir para você essa velocidade linear, que é a que a gente trabalhou até agora, que é aquela velocidade tangente à trajetória. Ela é constante? É. Então esse movimento é um movimento uniforme. Qual é a equação que você, aluno, já aprendeu do movimento uniforme? É uma equação linear conhecida como distância sobre o tempo. Então a sua velocidade é a distância percorrida em determinado intervalo de tempo. A famosa fórmula do Deus vê tudo, não é isso?
Se você tem isso lá no movimento uniforme, e este movimento também é uniforme, só que ele é circular, você pode usar. Só que como dá característica ao movimento circular? Se essa velocidade é constante, eu vou pegar a velocidade e a distância de uma volta completa. Então eu te pergunto, qual é a distância de uma volta completa? Ó, cara aluno, então dá uma olhadinha aqui para cá. Volta com o meu câmera para cá, ó. Se ele vai sair de A, vai passar para B, vai vir para cá e vai completar essa volta, ele percorreu um perímetro de uma circunferência, não foi não? Então qual é essa distância que ele percorre ao sair de A, percorrer toda a volta, percorrer toda a circunferência e voltar para A? Ele percorre o perímetro de uma circunferência. Então que distância é essa? É a distância do perímetro de uma circunferência, não é? Você vai colocar como 2π vezes o raio. 2πr é o perímetro da circunferência, distância total. Em quanto tempo ele leva para fazer isso? A gente já acabou de definir que o tempo necessário para dar uma volta completa é chamado de período. Então você pega isso aqui e divide pelo período, que é o tempo de uma volta completa, e o perímetro de uma circunferência. Então neste caso você vai ter a expressão velocidade vai ser igual a 2π sobre o período vezes o raio, se você quiser achar essa velocidade linear em função do período. Mas eu poderia colocar em função da frequência? Claro. Se frequência é o inverso do período, você também pode colocar que velocidade vai ser igual a 2π vezes a frequência vezes o raio. Bacana? Então essa é a velocidade conhecida como velocidade quê? Linear. Aquela velocidade tangente à trajetória. Muito bacana. Então você tem essa velocidade, primeira velocidade a ser definida, daqui a pouquinho eu vou falar para que ela serve. A outra velocidade que você não pode deixar de ter noção é essa velocidade chamada de velocidade angular, que é representada pela letra ômega. Que velocidade angular é essa? Dá uma olhadinha para cá, vou pedir meu câmera para dar um zoom. Eu vou observar aqui que o meu corpo está descrevendo uma trajetória circular com velocidade constante. Você consegue perceber que quando esse corpo vem de A para B, o raio da trajetória percorre um ângulo? Ele varre um ângulo nessa circunferência? Quando ele foi de A para B, o raio varreu o ângulo que eu chamei de θ, não foi? Existe então uma velocidade angular. O que seria velocidade linear? Não é distância pelo tempo? Não é o quanto ele percorre em distância pelo tempo? Velocidade angular é uma taxa que vai indicar qual é o ângulo que aquele raio varre em determinado intervalo de tempo. Então você vai escrever da mesma maneira que você faz para a velocidade linear, só que mudando as grandezas. Velocidade angular vai ser igual ao ângulo que aquele raio varre em determinada unidade de tempo. Bacana? Mas nós vamos pensar o seguinte, se a velocidade linear é constante, a velocidade angular também, né? Porque se ele varre, se esse corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, é claro que o raio varre ângulos iguais em tempos iguais, essa velocidade angular é constante. Então eu posso pegar a velocidade da trajetória inteira? Posso. Qual que seria a trajetória, qual que seria o ângulo de uma circunferência completa? Você já sabe que é 2π radianos. Então eu vou trocar θ por 2π radianos. Olha para cá. 2π radianos é o ângulo de uma circunferência. Ok? Neste caso, que tempo é este para ele percorrer um ângulo completo de uma circunferência? Não é o período? Então você pode representar definitivamente que a velocidade angular ômega é igual a 2π sobre o período. Capitão, quero em função da frequência. Ótimo, período é o inverso. Então a velocidade angular pode ser também representada como 2π vezes a frequência. Agora, a gente pode observar então que se a velocidade angular é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência, ela aparece nessa expressão aqui, essa velocidade angular vai aparecer nessas duas expressões da velocidade linear? Sim. Observe que se eu substituir 2π sobre o período, ou 2π vezes f, por ômega, eu vou ter uma seguinte relação entre velocidade linear e velocidade angular, definida como velocidade linear vai ser igual a velocidade angular ômega vezes o raio. Essa é a expressão, uma das mais importantes do movimento circular uniforme. V igual a ômega R. Só que aqui a grande questão que eu quero trabalhar com você, caro aluno, é se você sabe o que cada uma dessas velocidades representa. Por que você tem duas velocidades? O que cada uma dessas velocidades quer representar? Então, muito bem, eu trouxe aqui um disco de vinil. Esse disco de vinil vai servir para a gente fazer aqui umas experienciazinhas com movimento circular. Bacana? Toda vez que eu estiver falando de velocidade linear, onde é que você encontra ela? Não é tangente à trajetória? Não é no perímetro aqui?
A gente representou, peço meu câmera para mostrar lá, ó. Mostra lá a câmera, a nossa velocidade lá em azul, nosso vetor azul, tangente à trajetória. Ela está aqui no perímetro, certo? Então volta para cá, você vai ver aqui que a nossa velocidade, então, no movimento circular, encontra no perímetro. O que ela vai representar? Se eu colocar esse disco aqui e eu empurrar ele, eu observo que essa velocidade que está lá no perímetro provoca, então, um deslocamento do corpo. Então, toda vez que eu falar, ou que a questão estiver falando em velocidade linear, você vai lembrar que velocidade linear é para tratar de deslocamento. Deslocamento. Bacana? Falou que a velocidade é linear, você vai pensar em deslocamento. Mas quando você tem um movimento circular, eu apresentei para vocês um outro tipo de movimento, né? Outro tipo de velocidade, desculpa, perdão. É a velocidade o quê? Angular. Se é velocidade angular, que é o ângulo com que ele gira em determinado intervalo de tempo, eu quero que você perceba que essa velocidade ela está relacionada com giro. Quando eu falar velocidade angular, eu quero saber o quanto esse corpo gira. Então, falou em velocidade angular, você quer pensar em giro. Falou em velocidade linear, você quer pensar em deslocamento. Deslocamento é a mudança de posição ao longo do movimento. E giro é o número de voltas que ele dá. Bacana? Então, velocidade angular fica relacionada com giro, velocidade linear fica relacionada com deslocamento. Guarda isso, porque eu vou terminar o primeiro bloco da nossa aula de movimento circular para o próximo, que é a transmissão de movimento. Bacana?